Fala galera vascaína, tudo bom com vocês? Juntos para mais um vídeo. O vídeo de hoje tem muitas notícias, umas boas, outras não tão boas. A primeira é que Campelo não cumpriu o acordo que fez com os jogadores. Ontem foi quebrado esse acordo, você vai entender o que está acontecendo. Mais um atacante pode estar pintando no Vasco, vindo do Bragantino nessa troca com o Raul. O goleiro Jordi renovou o seu contrato. Danilo Barcelos colocou o Vasco na justiça. E Santiago, o lateral esquerdo, vindo do Cerro Porteño, pode ser que não venha. Você vai entender tudo isso acompanhando o vídeo até o final. Então, vai! Queria agradecer a você que está aqui assistindo o nosso vídeo. Se você é a primeira vez que está assistindo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai ficar sabendo em primeira mão e sabendo de todas as notícias que ocorrem dentro do Vasco. Então vamos começar falando sobre os atrasos de salários. Você sabe muito bem que o Vasco fez um acordo com os jogadores, pegou aquele montante entre dívidas trabalhistas, entre salários atrasados, direitos de imagem, fez aquele montante e dividiu em 12 parcelas. A primeira parcela seria paga agora junto com o salário. Nós estamos em julho, referente aos salários de junho. Então, resumindo, o Vasco teria que pagar a primeira parcela desse acordo que fez com os jogadores, foi dividido em 12 parcelas de todos os débitos, e mais o salário de junho, agora dia 20 de julho. Venceu ontem e o Vasco não pagou. Já na primeira parcela do acordo, o Vasco já não cumpriu com o que foi prometido. É difícil montar um time bom, é difícil manter os jogadores motivados, é difícil contratar alguém, é difícil segurar alguns jogadores que têm alguma promessa de algum clube desse jeito. Como você vai manter um jogador como o Raul se você promete que vai dividir em 12 vezes, que já é um absurdo, dividir os atrasos em 12 parcelas e chega na primeira parcela você não cumpre. Já na primeira parcela você já não cumpre com o prometido. Então isso aí é uma coisa muito ruim, é muito triste, atrasa muito o Vasco esse tipo de promessas não cumpridas. O Raul está saindo do Vasco justamente por causa disso. Porque o Vasco prometeu um monte de coisa, o Vasco prometeu aumento a ele. Ele é um dos jogadores titulares que ganham o menor salário do Vasco. É o titular que ganha o menor salário do Vasco, é o Raul. E está entre os menores salários do elenco. E o Bragantino chegou junto ao jogador, fez uma promessa de um salário muito melhor. Então o jogador está trocando o Vasco para jogar no Bragantino. Muita gente fala, mas o Bragantino hoje tem o Red Bull, está com investimento. Sim, mas não deixa de ser o Bragantino. É o Bragantino. Então tem jogador saindo do Vasco, indo para o Bragantino, e o Bragantino pegando jogadores que não lhe interessam e dando para o Vasco uma troca, um troco. Me manda o Raul que eu vou te dar um troco, vou te dar 2 jogadores aí que não vou utilizar. Que está entre o Matheus e o Morato. Morato, que veio do Ituano, passou pelo São Paulo, também está sendo sondado no Vasco. Será que é uma posição que o Vasco precisa tanto? Será que é um jogador que vai chegar e vai resolver o problema do Vasco? O Vasco tem um monte de atacante, Vinícius, Cano, Thales, esse Catatal que veio do Madureira, o próprio Matheus, que está vindo do Bragantino, tem Caio Magno, Caio Monteiro, tem um monte de atacante, Thiago Reis, Ribamar, tem um monte de atacante, um monte. Não dá um. Todos esses que eu falei aí, tirando os titulares, pegar os reservas, juntar todos os reservas, não vai dar um. É um monte de jogador que você está pagando o salário, é um monte de jogador que você não vai pagar o salário e eles vão colocar o Vasco na justiça. É mais uma porrada de jogador que vai entrar na justiça contra o Vasco. E de repente não vai jogar, e se jogar não vai resolver o problema do Vasco.
E, falando nisso, mais um colocou o Vasco na justiça, que foi o Danilo Barcelos, cobrando R$ 539 mil do Vasco, de todos os débitos e atrasos que o Vasco tem com o jogador. Então é mais um que está colocando, o jogador ficava ali entre titular e reserva, ele conseguiu ser reserva pro Henrique. Danilo Barcelos era reserva em alguns jogos pro Henrique. Porque é um jogador que ataca, não marca, só cruza bem, bate falta bem. Sim, bate falta muito bem. No escanteio, sim, mas é um jogador fraco, então o Vasco tem que parar com esse negócio de trazer jogador fraco. Vai trazer esse Matheus, pra quê? Vai ser titular? Vai brigar pela titularidade? Não. Vai trazer esse Morato? Vai brigar pela titularidade? Não. Então pra que vai trazer? Pra quê? No mínimo o jogador tem que ter condições para chegar ali, para brigar porque estão titulares. Se não for, coloca o Júnior. Pelo menos está valorizando os moleques da prata. E Jordi, que tinha contrato até 2021, até dezembro de 2021, renovou seu contrato com o Vasco até final de 2023. Estendemos aí por mais 3 anos o contrato do jogador. O Jordi ainda não teve muitas oportunidades no Vasco, nem na sua primeira passagem, nem agora quando retornou. Só jogou em 2 jogos, mesmo assim pouco tempo. Eu queria ver mais o Jordi, de repente, nesses amistosos aí que o Vasco está conseguindo, colocar o Jordi como titular, barrar o Fernando Miguel, colocar o Jordi como titular para a gente ver, e também para dar moral ao jogador, para dar ritmo de jogo ao jogador, para ver se de repente ele sai melhor que o Fernando Miguel. Então, o Jordi renovou seu contrato até final de 2023. E Santiago Arzamendia, que é aquele lateral esquerdo do Cerro Porteño, jogador de 22 anos, titular, foi titular da seleção paraguaia na Copa América. Tem uma concorrência agora enorme atrás do jogador, e um dos clubes nada mais nada menos que o Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen também está sondando o jogador, e o Vasco não consegue competir, infelizmente, nem com o Bragantino, imagina com o Bayer Leverkusen. Então, se a gente tinha alguma esperança do jogador vir para o Vasco, seria um grupo de empresários que iria comprar o jogador e emprestar o Vasco. Isso aí está praticamente fora de cogitação. Esse Thiago Arzamendia aí provavelmente não vai vir para o Vasco. Seria um jogadoraço para vir, seria um jogador que seria sim, aí sim, seria para ocupar a posição, seria o titular absoluto da lateral esquerda, mas a gente não pode competir com clubes aqui do Brasil, imagina, com o poderoso Bayer Leverkusen. Então esse Arzamendia, Santiago Arzamendia, provavelmente não virá para o Vasco, e o Vasco precisa urgentemente de contratações, principalmente na lateral esquerda, um meio-campo e provavelmente também volante, já que Raul está saindo, Juninho está praticamente com o pé fora do Vasco, ele não aceita um salário abaixo do que ele pediu um salário altíssimo também. Ele já pediu esse salário altíssimo justamente para provocar a sua saída, com certeza. O jogador ganhava R$ 5.000, pediu um salário de R$ 200.000, o Vasco ofereceu 30. Então, Juninho, se não reduzir esse valor, provavelmente está fora do Vasco. Nós vamos perder um jogadoraço, vai sair de graça do Vasco, ele tem contrato apenas até o final do ano, então ele pode sair de graça do Vasco. Então o Vasco precisa, ainda tem o Guarim, e o Vasco precisa contratar agora sim um volante. Guarim, se não voltar, Juninho e Raul são menos 3 volantes. Aí nós vamos contar agora com o Marco Júnior, o Felipe Bastos e Andrei. Fica bastante complicado, e o Bruno Gomes. Fica bastante complicado essa situação. Nenhum dos dois são titulares absolutos, nem o Marco Júnior e nem o Felipe Bastos, embora o Felipe Bastos entrou bem aí no último jogo, mas eu acho que ele não tem condições de ser titular do Vasco. De repente um bom reserva, sim, pode ser que seja Felipe Bastos um bom reserva. Agora titular não, o Vasco precisa contratar um jogador para ocupar a posição ali junto com o Andrei, já que o Andrei tomou conta ali da camisa 5, a posição 5 é do Andrei. Então o Vasco precisa contratar um lateral esquerdo,
um volante e um meia ofensivo, porque o Bruno César, na minha opinião, também não tem condições de ser titular. Valeu, galera. Um abraço aí. Se inscreve, você que não é inscrito, ativa o sininho, dá um joinha e deixa o seu comentário aí. O que você achou? Você concorda comigo? Você discorda? Você acha que o Vasco tá bom, tá bem, não precisa contratar volante? Ou precisa? Qual a posição que você acha que o Vasco deve contratar em prioridade? E o que você está achando desse acordo aí que o Campelo fez com os jogadores e já não cumpriu, já na primeira parcela não cumpriu com o seu acordo? O que você acha aí? Deixa os comentários aí. Valeu, galera. Um abraço. Fique com Deus, porque aqui você sabe, Vascaíno tem voz. Hoje tem live. Hoje, já esquecendo, hoje tem live 7 horas com o Vascão Notícias do Rio Mineiro e o Thiago do Vascaíno do Cerrado. E eu, nós três faremos a live aqui no canal. Falou, um abraço, fui!